Muito bem, meus irmãos. Eu quero convidar a vocês que abram as suas Bíblias para o livro de Hebreus, capítulo de número 10. Vamos lá todos para o livro de Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 18. Faremos a leitura do verso 18 ao verso 22. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos porque para nós é uma bênção estarmos reunidos com os nossos irmãos em Cristo esta manhã. Obrigado porque sabemos que pela graça do Senhor temos livre acesso ao trono do Senhor, porque Jesus Cristo nos permitiu através do seu sacrifício. É tão importante, Senhor Deus, que nós entendamos e sejamos gratos por este benefício, o qual nós também, por ele, por essa oração, nós clamamos que o Senhor dirija os nossos corações. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero novamente ler essa passagem, mas eu vou ler na versão NVT. E deixa eu só explicar uma coisa. Na igreja, nós temos algumas versões de Bíblia. A Bíblia que o Davi pegou, ela é Nova Almeida atualizada. Essas Bíblias mais contemporâneas, elas são boas principalmente para visitantes, pessoas que nunca leram a Bíblia, porque sabemos que as versões mais antigas, ela tem um português mais arcaico, é um pouco difícil algumas partes, por esse motivo que nós temos algumas versões contemporâneas, por esse motivo que eu gosto de ler algumas vezes na versão NVT. Mas a versão NVT vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um novo e vivo caminho através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. O que quero, meus irmãos, essa manhã é explorar com vocês um evento significativo que aconteceu no momento da morte de Jesus. Na nossa leitura bíblica diária em casa, nós lemos recentemente sobre Hebreus capítulo 10, e como geralmente faço, leio os capítulos da Bíblia com a minha família e posteriormente eu explico para as minhas filhas. E a Ana falou assim: nossa pai, por que o senhor não prega sobre isso? Aí eu falei para ela que quem prega sabe, a gente prega aquilo que o dono da igreja manda. E estudando esse texto, o Senhor nos desafiou a trazer essa meditação, porque muitos de nós não compreendemos toda a solenidade de orar ao Senhor. Alguns pensam que é um momento simples, quando na verdade existe na palavra de Deus algo que os crentes do Antigo Testamento eles não tinham, mas que nós hoje temos, e muitas vezes não damos o devido valor, que é a oração. Então, depois nós leremos ali em Mateus 27, você não precisa abrir, mas o evento que nós estamos falando é quando o véu do santuário foi rasgado de cima até embaixo. Esse evento simboliza a transformação radical na forma como nós nos relacionamos com Deus. A televisão está aí, assim como disse o Davi. Eu quero passar para vocês um vídeo de 1 minuto
Aqueles que assistirão posteriormente, eu colocarei na nossa gravação. E só uma breve explicação. Como nós estamos falando do templo de Herodes, a Arca da Aliança muito provavelmente não estava no templo de Herodes, porque ela estava no templo de Salomão e dizem, a maioria dos comentaristas, que ela foi de alguma forma escondida para que Nabucodonosor, ao invadir a Jerusalém, não tomasse posse da arca, porque ele destruiu todo o templo. Por isso que nesse vídeo, quando entra no Santo dos Santos, só tem ali o cume do Monte das Oliveiras. Mas, de toda maneira, essa é uma definição, ou pelo menos um vídeo muito fiel do templo de Herodes. Então, vocês viram que dentro daquele templo, do espaço do templo, existiam pessoas que podiam andar nos átrios, existia o lugar onde os sacerdotes podiam entrar, que era o lugar santo, e no Santo dos Santos, que seria atrás daquele véu, somente o sumo sacerdote poderia entrar lá. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para o livro de Êxodo, capítulo 26, verso 33, porque eu quero poder, de alguma forma, dar essa visão a vocês de como este evento simbólico ele é importante para nós. Êxodo capítulo 26, verso de número 33. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trará para si a arca do testemunho para dentro do véu e vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então, reitero, meus irmãos, no tabernáculo, e aí a gente não tem a questão do projetor aqui, mas faça na sua mente uma projeção talvez de uma caixa de sapato. Se você dividi-la em dois, a primeira parte, os sacerdotes, eles podiam entrar. Eles tinham o trabalho, os seus ofícios que eram relativos aos sacrifícios, ofertas, então aquela primeira parte, os sacerdotes podiam entrar. No Santo dos Santos, só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. E por que isso? Eu explico a vocês. Assim como eu falei, o templo tinha 3 lugares. Os átrios, aonde o povão podia ficar. O lugar santo, onde os sacerdotes podiam entrar. E o lugar santíssimo, onde o sacerdote podia entrar uma vez por ano para expiar os pecados da nação. Então ele tinha uma bacia com sangue do cordeiro, ele entrava naquele lugar e ele aspergia o sangue sobre o Santo dos Santos. Então, no Antigo Testamento, o véu era uma barreira física que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E este véu foi levado posteriormente para o templo de Herodes. Lembrando que primeiramente veio o tabernáculo, posteriormente, quando o povo foi estabelecido na Terra Prometida, Salomão construiu o Templo de Salomão. O templo foi destruído em 586 por Nabucodonosor e, posteriormente, Ageu fala sobre a construção do novo templo. O novo templo ele era simples, porém, quando Herodes entrou no comando da nação, ele fez uma grande reforma geral. E é este o templo que vocês assistiram, chamado Templo de Herodes.
Então, meus irmãos, o véu, esse véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, era um símbolo da santidade de Deus e da separação entre ele e o povo. Segundo os comentaristas, esse véu tinha 20 metros de altura por 4 dedos de espessura. Então não era uma coisa simples. Não era algo simples que qualquer pessoa poderia rasgar. Dentro dessa questão, o véu representava a inacessibilidade de Deus devido ao pecado humano. Lembre-se que apenas um homem podia entrar nesse local uma vez por ano. Por quê? Porque aquele local era o local de habitação de Deus na terra, aonde ficava a arca. E posteriormente no templo de Herodes era um lugar simbólico. Então, o Antônio Neves de Mesquita, ele disse o seguinte: o véu separando o lugar santíssimo do lugar santo era um véu de grande espessura, de modo a não permitir que o sacerdote, oficiando durante o ano, olhasse para dentro do lugar santíssimo e morresse. Então, se o sacerdote estava trabalhando no templo e ele desse uma olhada lá dentro, ele morria imediatamente. Então, o véu era grosso para que ninguém pudesse ver o que tinha lá dentro. Deus não pode ser visto pelos homens. Portanto, o lugar que ele declarou que moraria não poderia ser visto por ninguém. Era a casa de Deus. Foi este véu que se rasgou de alto a baixo quando Jesus morreu. Agora todos podiam olhar para dentro do véu, por quê? Porque o sumo sacerdote Cristo tinha aberto o caminho e tornado possível o acesso a Deus para todos os pecadores. Então entendam, meus irmãos, no Antigo Testamento o tabernáculo era o símbolo da presença de Deus aos judeus. Existia dentro do tabernáculo essas duas separações, o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santo, os sacerdotes podiam entrar e eles oficiavam, eles tinham seus ofícios dentro do lugar santo. No lugar santíssimo, apenas um homem poderia entrar e ele estava simbolizando, então, uma oferta de pecados ou de expiação, pedindo perdão pelos pecados da nação, e ele entrava então uma vez por ano nesse local. Vá agora para Mateus capítulo 27, versículo 50 e 51, porque aqui, meus irmãos, nós vamos entender o símbolo que houve e por que isso é tão importante para nós. Eu reitero, no Antigo Testamento, as pessoas que queriam entrar em contato com Deus, elas tinham que ir até o sacerdote ou o sumo sacerdote. Elas não tinham o privilégio, como por exemplo Davi, ao chamar as crianças, convidou elas para virem aqui e ele orou por elas. Ele intercedeu pelas crianças diante de Deus. No Antigo Testamento não tinha esse benefício. Veja comigo, Mateus capítulo 27, 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Aonde que Jesus estava aqui, meus irmãos? Aonde? Ele estava na cruz. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, primeiramente, meus irmãos, o momento que Jesus entregou o seu Espírito na cruz foi acompanhado por um evento sobrenatural. O rasgar do véu de alto até embaixo. Você já tentou pegar um bolo de folhas de sulfite e você tenta rasgar? Se forem muitas folhas, você não consegue, por causa da espessura. Aqui nós estamos falando de um véu com 4 dedos de espessura. Pelo menos, vamos supor, se forem meus dedos aqui, vamos dizer que tem aí uns 10 centímetros. A questão, meus irmãos, é que o véu não rasgou de baixo para cima. O véu rasgou de cima até embaixo. Homem nenhum poderia fazer isso. Então foi um evento onde Deus
fez isso, e não nenhum homem. Warren Wiersbe disse que o véu rasgado simboliza uma verdade maravilhosa. O caminho para Deus estava aberto. Não haveria mais necessidade de templos, sacerdotes, altares, nem sacrifícios. Jesus havia consumado a obra da salvação na cruz do Calvário. Quando Cristo deu a sua vida, meus irmãos, não só nós podemos chegar a Deus por Cristo, mas também nós temos livre acesso ao trono da graça. Volte para Hebreus capítulo 10, por favor. E olha como vai fazer sentido aquilo que o escritor de Hebreus estava dizendo. Lembremos, meus irmãos, que o contexto do livro de Hebreus, o escritor estava falando para judeus que estavam dispersos, estavam sendo perseguidos. Eram judeus cristãos, pessoas que criam em Cristo. O que ele estava incentivando aqueles irmãos é que no lugar que eles estivessem, eles poderiam entrar na presença de Deus. Olha como vai fazer um maior sentido para nós. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Quando você era criança, tinha algum lugar na sua casa que você não podia entrar? Talvez, sei lá, uma despensa, um quarto escuro, ou talvez você tinha medo de entrar. Com o passar do tempo, ou talvez com a permissão dos seus pais, se eles falassem, não, você pode ir ali, você entrava sem problema nenhum. Porque já não mais havia nenhum tipo de proibição. Era a mesma coisa em relação a Deus. Lembremos que a forma que Deus trabalhou com o seu povo no Antigo Testamento era diferente da maneira que Deus trabalha conosco. Havia uma aliança com o povo de Israel e em Jesus há uma nova aliança. Então, o escritor de Hebreus está dizendo que por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina ou do véu que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero. Já vamos chegar lá, meus irmãos. Mas note, meus queridos, o véu rasgado significa que nós não precisamos mais de intermediários para nos achegarmos a Deus. Existe uma denominação onde as pessoas que cometem pecado, elas têm que entrar lá num... Como que a gente pode chamar aquele negócio? Numa casinha de madeira. Tem lá um indivíduo sentado num banquinho, tem lá uma madeira com alguns pontinhos e você começa a confessar os seus pecados para aquele homem que é tão pecador quanto você. Em Jesus nós não precisamos de intermediários. Aonde quer que nós estejamos, nós podemos falar com Deus. Pergunta: só pode entrar na presença de Deus de olhos fechados? Só pode orar ajoelhado? Não. A importância da oração sobrepuja essas questões. Não importa se você está de olho aberto, fechado, meio aberto, não importa se você está sentado, dirigindo, nós podemos entrar em comunhão com Deus através das orações. E isso, meus irmãos, é algo maravilhoso para nós. Vocês não precisam mandar mensagem para mim no WhatsApp falando: pastor, pede perdão para Deus aí porque eu briguei com meu marido. Precisa. Você não precisa chegar para o porteiro e falar assim: ó, irmão Paulo, anota aí a minha oração porque eu preciso pedir um negócio para... Não, meus irmãos. Todos os cristãos têm livre acesso a Deus. E isso para nós é uma bênção. Porque nós não estamos falando com alguém que não tem poder sobre nada. Nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso. William Barclay, ele diz o seguinte: através desse véu morava, ou atrás desse véu, morava o Espírito de Deus. Aqui temos um elemento simbólico. Até esse momento, Deus tinha estado oculto.
era algo remoto e ninguém o conhecia. Na morte de Jesus, vemos o amor escondido de Deus e o caminho que uma vez esteve fechado a todos os homens, agora está aberto para que todos cheguem à presença de Deus. A vida e morte de Jesus nos mostra como é Deus e tiraram para sempre o véu que ocultava Deus dos homens. Essa é uma das maiores bênçãos que nós temos. Poder entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. É triste, meus irmãos, que muitos de nós não utilizamos desse benefício diariamente. É tão bom no momento de aflição você clamar ao Senhor: Senhor, acalma o meu coração, ajuda-me, fortalece-me. Ou então no momento que você precisa de sabedoria, você naquele momento você ora em pensamento: Senhor, me ajuda, me dá sabedoria. Ou até mesmo no momento que você peca, você pode no seu pensamento: Senhor, me perdoe. Assim como temos falado seguidamente em 1 João 9, é o que deve confortar os nossos corações. Saber que os nossos pecados podem ser perdoados através de uma oração. Que o nosso caminho a Deus está aberto se nós estivermos, como disse o escritor de Hebreus, com o coração sincero, com o coração puro. E de que maneira que isso vai implicar nas nossas vidas? Como que isso vai reverberar em cada um de nós? Hebreus capítulo 4, verso 16. Eu sei, meus irmãos, o calor deixa o corpo mole, a gente fica com sono. Eu sei disso, fica tranquilo, mas também não é motivo para vocês dormirem aí no seu banco. Procura ficar acordado, porque é a melhor parte do dia quando nós estamos diante de Deus. Vamos lá, alguém lê aí, Hebreus 4, 16. Meus irmãos, esse versículo é maravilhoso. Eu lerei novamente. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos queridos, é uma bênção quando Deus responde às nossas orações. É uma bênção quando nós vemos Deus agindo favoravelmente em nosso favor, não dizendo sim a tudo aquilo que nós pedimos, mas Ele enxergando as nossas necessidades. Por vezes, como um pai maravilhoso e zeloso, dizendo não àquilo que nós queremos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Mas por vezes também abrindo os caminhos para as causas que os nossos corações julgam muitas vezes impossíveis. Qual que é a ocasião oportuna, segundo o escritor de Hebreus? Qualquer uma. Aonde quer que nós estejamos. Você pode orar debaixo do chuveiro tomando banho? Você pode. Você pode orar onde você quiser. Essa é uma das maiores bênçãos que nós temos em Cristo. Quem sabe de cor, 1 Tessalonicenses 5,17. 3 palavrinhas. Orai sem cessar. Meus irmãos, algo que não cessa é como se fosse uma aliança, aonde não tem início e não tem fim. Então a oração do cristão é algo que não deve ter fim. Nós devemos estar em espírito de oração sempre. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Volte aí na sua Bíblia. Algumas páginas, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Quem achou pode ler para nós, por favor. Aqui, meus irmãos, nós temos 3 categorias de oração. A oração propriamente dita, as súplicas
ou seja, os nossos pedidos diante de Deus, e ações de graça, que devem ser os nossos motivos de agradecimento a Deus. Eu sempre sugiro aos irmãos que no seu momento de oração, vamos dizer que você tenha 30 minutos no seu dia para você orar. Sempre procure equivaler os seus momentos de agradecimento com os seus pedidos. Porque a nossa tendência é pedir muito mais do que agradecer. E se nós fizermos ser equivalentes, os nossos olhos eles terão mais facilidade em ver aquilo que Deus tem feito para nós. Até mesmo nas pequenas coisas. Então Paulo disse aos seus destinatários filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Então nós temos, diante, ou pelo menos através de Cristo, através do sacrifício de Cristo, o privilégio de entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, não existe mais uma barreira que nos impede de entrar na presença de Deus. Nós hoje podemos ter intimidade com o Senhor. Nós podemos aproveitar, abusar do privilégio de entrar em comunhão com Deus. O salmista, você não precisa abrir, mas no Salmo 25, vai falar que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então nós podemos ter intimidade. Já não precisamos de alguém que interceda por nós. Já não é necessário que haja um sacrifício de animais para que o sangue seja derramado e nós cheguemos diante de Deus. Não há necessidade. Somos chamados a nos aproximarmos de Deus com confiança, sabendo que somos recebidos com graça e misericórdia. A obra de Cristo removeu a condenação que nos separava de Deus. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 1. E posteriormente nós leremos Romanos capítulo 8, versículo 1. Note, meus irmãos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que creram em Cristo como seu Salvador, já não há nenhum motivo de condenação. Justificados, ou pelo menos declarados justos diante de Deus, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. A justificação veio por Cristo. Vá um pouco para frente. Romanos capítulo 8, verso de número 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Somos pecadores? Somos. Somos merecedores de alguma coisa? Não somos. Mas somos beneficiados. Como o escritor de Hebreus disse no capítulo 4, nós podemos receber misericórdia e acharmos graça diante do trono da graça do nosso Deus. As quartas-feiras, meus irmãos, é o tempo que nós temos de, como igreja, unirmos os nossos corações em oração e levarmos diante de Deus as petições dos nossos irmãos. Se porventura você não pode estar na igreja, faça um tempo de oração com os seus em sua casa. Nós temos orado sempre juntos todos os dias, não só nas refeições, mas oramos no tempo devocional pela manhã, oramos na leitura da Bíblia durante a noite. Então é importante que, como família, nós possamos trazer Deus para o nosso meio. Assim como eu lhes disse, a minha filha ficou interessada sobre um livro que é difícil de você entender, que é Hebreus. E quando houve a explicação, e eu sugiro a todos os pais de família que possam explicar a Bíblia para os seus filhos, ela ficou encantada com a beleza de Deus ter rasgado um véu que homem nenhum podia fazer. Notem como Deus estava interessado que o seu povo tivesse comunhão com ele. A pergunta, meus irmãos, é a seguinte: o povo de Deus quer ter comunhão com Deus? Você, meu irmão, quer ter comunhão com Deus? De que maneira que nós estamos agindo referente a essas bênçãos que nós recebemos?
É importante lembrar, meus irmãos, e aí eu peço novamente que você volte para o livro de Hebreus, capítulo 10. É importante lembrar que, assim como disse o escritor de Hebreus, verso de número 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A água pura é um símbolo do Espírito Santo na palavra de Deus. Então, eu reforço, estava conversando com o William esses dias, a oração que Deus atende do ímpio é a oração de salvação. A oração que Deus atende do cristão fora da vontade de Deus é a oração de arrependimento dos seus pecados, de confissão de pecados. A oração que Deus atende de um coração puro e sincero é todo aquele que se achega diante de Deus. Então notem, meus irmãos, não é algo vão, não é algo que nós conquistamos. É algo que muitas vezes nós, ao passarmos pela leitura da Bíblia, nós não nos damos conta da bênção que nós temos de, ao fechar os nossos olhos ou estar andando na rua, nós podemos falar com Deus Todo-Poderoso. Algumas vezes eu viajei sozinho de São Paulo a Curitiba, na época que eu estudava no seminário. Uma viagem de mais ou menos uns 400 quilômetros. Meus irmãos, naquela época não existia celular e você podia ligar no rádio e você podia ouvir aquilo que você quiser. Não era também a época da pedra, tá? Você podia colocar um CDzinho no rádio lá, você podia ouvir alguma coisa. Só que aquelas 4 horas com que eu me deslocava de São Paulo a Curitiba, de coração, meus irmãos, foram momentos que eu usava para falar com Deus. E até hoje, nos meus momentos de oração aqui na igreja, eu gosto de falar com Deus em voz audível, como eu estou falando com vocês. Como se o Senhor tivesse sentado nesses bancos, podendo conversar comigo. E para mim é um privilégio sem igual poder falar com Deus. E meus irmãos, assim como disse também o Davi sobre as bênçãos que nós temos, muitas vezes nós esquecemos de compartilhar com a igreja coisas que Deus tem feito por nós. O fato de nós estarmos aqui é uma bênção. Quantas pessoas não acordaram hoje? Eu não estou dizendo que elas estão dormindo. Quantas pessoas morreram, partiram desse mundo? Quantas pessoas estão acamadas, estão nos hospitais, não podem ter o privilégio de estar em comunhão com pessoas? Quantos sequer têm o amor de amigos e irmãos em Cristo? Então nós somos privilegiados. É por isso que é tão importante nós olharmos para Deus com um olhar de admiração. Como salvos em Cristo, aprender que tudo aquilo que Ele nos deu não é para ser deixado de lado. É para ser usado para a glória de Deus. É para nós compreendermos que temos o benefício que aqueles crentes do Antigo Testamento eles não tinham. E eram homens e mulheres de Deus fiéis. Já não existe intermediários para aqueles que querem se chegar a Deus. Quando eu orei no início dessa meditação, eu creio que Deus ouviu a minha oração. Ao terminar daqui a poucos minutos, eu creio que Deus ouve a oração. Quando nós estamos orando uns pelos outros, se houver retidão de coração, Deus ouve as nossas orações. É por isso que é tão importante quando nós oramos. Eu me lembro que uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram nos meus momentos de problemas de saúde lá em 2009. Eu me lembro que lá na igreja em Barueri, eles fizeram algo que posteriormente na pandemia nós fizemos. Eles fizeram um quadro de 24 horas, onde pelo menos 1 hora do dia, alguma pessoa estaria orando por mim. E aquilo me fortaleceu. Aquilo foi uma bênção na minha vida. Saber que independente da hora, se era de madrugada, de dia, de noite, de tarde, alguém estava levando diante de Deus os meus problemas. Segundo a vontade de Deus, Ele agiu favoravelmente. Deus me deu a bênção de ser curado.
Mas a maior bênção é saber como Deus atende às nossas orações. Vamos terminar com Tiago capítulo 5. Assim como eu já disse a vocês, meus irmãos, em dias muito quentes, nós não estendemos muito o tempo da pregação, porque entendemos que não é fácil para aqueles que nos assistem, para aqueles que estão aqui, por conta do corpo que fica muitas vezes mole, do sono que vem. Então, a meditação foi um pouco mais suave, um pouco mais rápida. Mas note, meus irmãos, verso de número 13. Vamos começar com o verso de número 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça. O que está escrito na sua Bíblia aí? Faça oração. Não precisa fazer nada que não seja oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Eu faço um parênteses aqui, porque tem muito pentecostal que acha que o que curava era o óleo. Não era o óleo, eram as orações, segundo a vontade de Deus. Verso 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Pastor, então quer dizer que eu tenho que chegar para o meu irmão em Cristo e falar todos os pecados que eu cometi? Não. Aqui nós estamos falando sobre a prática da comunhão entre os irmãos, aquilo que já ensinamos recentemente. Porém, é importante orarmos uns pelos outros. Agora note o final do verso 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meus irmãos, a oração é poderosa? A oração é poderosa? Os irmãos creem nisso de verdade? Você crê de todo o coração? Eu não estou de maneira alguma querendo tentá-los. Eu não estou de maneira alguma querendo culpá-los de nada. Mas se realmente nós cremos no poder da oração, por que nós oramos tão pouco? Por que que nós não nos debruçamos a orar? Outras coisas que trazem satisfação a nós, nós temos tanta facilidade em fazer. É gostoso em tempo de férias você passar lá 1, 2 horas dentro da piscina. Se você tiver piscina, senão eu ia falar passar debaixo do chuveiro, mas está muito caro a água, então não faz isso. Mas às vezes você quer assistir um filme com a sua família, você quer passear em dias de férias, como alguns dos nossos irmãos queridos. Daqui a uma semana, os nossos jovens estarão no acampamento. Vai ser um tempo gostoso, privilegiado, que os irmãos terão de estar em comunhão uns com os outros. Não é bom fazer coisa boa? Então, se a oração é algo poderoso, é algo que nos traz satisfação, por que nós oramos tão pouco? Por que nós não aproveitamos para orar? Eu já contei a vocês alguns anos atrás. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas foi Adoniram Hudson, missionário americano entre os chineses, se não estou enganado, que tinha ele tinha o costume, essa era a palavra que eu queria, de num canto da sua casa, ele se ajoelhava e orava ao Senhor. Só que ele não passava alguns minutos, ele passava algumas horas orando ao Senhor. E é interessante que as pessoas que conheceram ele dão conta de que quando ele morreu, naquele canto específico, o hálito dele ficou impregnado na parede, de tanto que ele falava com Deus. Um dos maiores exemplos que nós temos de maneira contemporânea foi George Miller, homem que também recentemente ensinei sobre a oração e citei o seu exemplo.
que foi movido por Deus a ser a abençoar os órfãos da Inglaterra, lá no século XIX, aonde tinham muitas dificuldades, ele propôs no coração ser usado por Deus para ajudar os órfãos, mas ele disse que não pediria um só centavo a ninguém. Chegou o tempo que ele chegou a cuidar de 10 mil órfãos e sempre Deus estava cuidando dele. Muitas vezes nós olhamos esses exemplos como algo inalcançável. Me foi feita uma pergunta que é muito válida a reflexão. Todos creem que Deus é soberano? Todos creem que todas as coisas estão debaixo do conhecimento de Deus? Cremos. As nossas orações, elas têm o poder de mudar a opinião de Deus? E aí? Deus sabe de tudo. Então para que eu preciso orar? Meus irmãos, se nós não cremos no poder da oração, não há necessidade de orar. Então, se a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar, que nós devemos nos achegar ao trono da graça, que nós devemos levar as nossas petições, orações, súplicas e ações de graças, por que eu vou falar o contrário? Deus sabe de todas as coisas, mas eu não sei. Quando eu oro por um irmão, quando eu oro por uma irmã, e eu vejo o agir de Deus, aquilo deve mover o meu coração a ser grato ao Senhor. Nas próximas bênçãos que nós tivermos, meus irmãos, vamos ser mais gratos, vamos compartilhar as pequenas coisas que Deus nos deu. Mesmo que eu não goste de calor, eu louvo a Deus pelo sol. Eu agradeço a Deus porque Deus é sempre bom. E Ele sabe o que é melhor para todos nós. Então, meus irmãos, entendamos. O véu foi rasgado de cima até embaixo por Deus. Através desse privilégio, nós temos livre acesso ao trono do Senhor. Você não precisa abrir, mas eu termino lendo Hebreus 4,16. Eu disse que ia terminar lendo Tiago 5. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ore, meus irmãos. Ore. Abuse do privilégio de orar. Aproveite o privilégio de entrar na presença de Deus. Coisa que hoje nós fomos abençoados através do sacrifício de Cristo. Nesse momento, peço que você baixe sua cabeça. Nós vamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, usando novamente esse privilégio que temos, eu imploro ao Senhor, orando pelos meus queridos irmãos em Cristo, tanto aqueles que aqui estão, quanto aqueles que futuramente assistirão essa meditação. A oração não é algo vão, não é algo vazio. Não é algo que nós devemos fazer com um coração sujo de pecados. Mas nós precisamos entender a solenidade, a importância deste momento tão oportuno e divino, que é entrar diante do Senhor no seu trono de graça, colocando os nossos pedidos, derramando os nossos corações, implorando ao Senhor que haja favoravelmente, segundo a vontade do Senhor, em relação às nossas súplicas. Ó Deus, que não esqueçamos desse privilégio grandioso, que cada um de nós seja grato ao Senhor, que possamos orar a Ti, derramar os nossos corações diante do Senhor. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.